Com certeza e sem sombra de dúvidas nenhuma, um convite e um desafio de Deus para a humanidade é que a humanidade ela possa dia após dia mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, uma imersão profunda e contínua e sem fim, infinitamente mais, mergulhando e adentrando nessa realidade das profundezas do Espírito de Deus, que nós possamos buscar as citações e as menções sempre que cita o Espírito de Deus nas Escrituras, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, que nós possamos estudar e fazer essa colheita. E essa colheita já vai manifestar a semeadura do Espírito de Deus no nosso ser integral. A primeira vez que é citado sobre o Espírito de Deus nas Escrituras, essa citação e menção se encontra no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ler essa citação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras versões bíblicas está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas hoje, pelo sacrifício de Jesus Cristo consumado na cruz, o Espírito de Deus ele faz infinitamente mais do que pairar. Ele habita dentro de nós, ele flui de dentro de nós em profusão. A última citação onde fala sobre o Espírito na Bíblia é em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 22. Vamos ler também essa citação e encontrá-la para ler. 17 e 22. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva, o Espírito e a Igreja do Senhor, a nação santa, o povo do Senhor, o sacerdócio real, a propriedade exclusiva do Senhor, o bem peculiar de Deus. Quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, beba de graça dessas fontes espirituais das águas da vida. Em cada uma das 7 cartas do Apocalipse, nas cartas que foram enviadas para 7 igrejas do Apocalipse, em Éfeso, Sardes, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, no final de cada carta, a recomendação é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Vós não sabeis que vós sois os templos de Deus, os seus corpos são as igrejas do Senhor? Não é um edifício feito por mãos dos homens. São os teus corpos que são a igreja do Senhor, que estão aptas pela abertura dos seus corações para receber o Espírito de Deus em vossas vidas. Eu separei nessa colheita, nesse estudo, nessa busca que vai ser contínua, de buscar todas as citações e menções do Espírito de Deus na Bíblia, essa parte que está em Isaías 59, 21. Vamos compartilhar essa parte. Quanto a mim, assim diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías 59, 21. Em João 4, 24, a palavra diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e se Deus derrama o Espírito dele sobre nós, como aliança dele conosco, ele está derramando ele próprio sobre nós, porque ele é Espírito. Vamos voltar para Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito. A aliança do Senhor conosco é o Espírito dele. E Deus diz que Deus é Espírito. Então, a aliança dele conosco é ele mesmo derramado dentro de nossas vidas, fluindo para a eternidade pela expiação ilimitada de Jesus Cristo, que é para todos aqueles que nele creem, que a ele chegarem. Todos aqueles que a ele chegarem, ele diz que de maneira nenhuma ele lançará fora. Estes que a ele se achegarem encontrarão o Pai em espírito, pelo vínculo da paz, e viverão em comum acordo com o Pai. Vamos compartilhar mais algumas passagens. Efésios 4. Buscando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, da eleição, do chamamento. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Em Efésios 2, versículo 18, está escrito:
Porque, por intermédio dele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É na unidade do Espírito e é em um Espírito. Jamais foi em multiformidades de espíritos diferentes que militam coisas contra os pilares, as estruturas e os alicerces das Escrituras Sagradas de Deus. Deus, ele busca aqueles que abrem o coração para ele, para vislumbrar a glória dele e receber da aliança dele, que é um só Deus. E um só Deus derrama na tua vida um só Espírito. E dentro desse Espírito vem contido o fruto do Espírito, que é o temor, é a reverência ao Senhor. O temor é o início da sabedoria, e o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vem a sabedoria lavrou as suas 7 colunas, as 7 tochas, as 7 lâmpadas acesas, os 7 olhos que Zacarias vê, e ele fala, os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra, e ele se faz conhecido com aqueles que o temem. Volta para o espírito de temor, com aqueles que o temem. Espírito de temor é o início da sabedoria. A sabedoria lavrou as suas 7 colunas. As 7 colunas são o Espírito Santo dando temor, sabedoria, inteligência, entendimento, conhecimento, conselho e fortaleza. O vínculo da paz na unidade do Espírito. A alegria do Senhor que te fortalece, o amor dele, que Deus é amor, a aliança dele derramada em ti, o fôlego profundo para você buscar o conhecer e prosseguir em conhecer, e nessa busca ser transformado e renovado de glória em glória, nesse fôlego profundo que também é chamado de longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Deus é fiel, você também diante de Deus tem que ser fiel, mas mesmo se você for infiel, isso não pode alterar o caráter imutável de Deus, a imutabilidade do caráter de Deus. Ele continua sendo fiel, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O espírito do homem está sujeito ao homem, o espírito de Deus está sujeito a Deus. Ao você se sujeitar ao Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus, e a unção que está no Santo Cordeiro de Deus vos ensina dia após dia as coisas que Ele quer ministrar ao seu coração, a semente incorruptível que Ele quer semear no seu coração e que dará frutos e frutos e frutos para a eternidade, os frutos da presença da glória dEle, o fruto do penoso trabalho dEle, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele madeiro, na cruz, sim, no sacrifício real, no Calvário, no Gólgota, lá mesmo. Ele foi castigado por nós. Nós não precisamos mais viver debaixo de castigo nenhum, de acusação nenhuma, de maldição nenhuma, de jugo nenhum, porque ele levou tudo sobre ele. Ele destruiu o ministério da morte e te deu a lei do Espírito, o Espírito vivificante. Ele te deu a graça para que você viva na graça do Senhor, nessa imensa provisão do Senhor, e conheça dia após dia esse favor imerecido dele, porque nós não merecemos mesmo, mas a graça significa isso, o favor imerecido. Ele te favorece, ele te cobre com o sangue dele, ele te cobre com o manto dele, com a autoridade dele, com a vida dele, com a santidade dele, para que eternamente você possa ter e reproduzir a vida de Deus. Por onde você for, por onde você entrar, aonde você sair, aonde você passar, que a presença da glória do Senhor, a presença do Deus Altíssimo, Santo, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Onipresente, Deus da eternidade, de toda soberania, encha toda essa terra da glória do Senhor, porque dele é a terra, de Yahvé é a terra e o que nela existe, o mundo e os habitantes dele. Ele próprio afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Das profundezas nós clamamos a ele, que ele nos dê o conhecimento, o entendimento, o aprofundar, e nos leve nesse mergulho infinitamente mais do que a nossa mente possa pensar ou imaginar, a plenitude que transborda na tua vida e sempre transbordará dia após dia. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus aos seus corações. Assim está feito a paz, o vínculo da paz.